Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar a primeira parte do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Este capítulo começa com um dos mais controversos acontecimentos que envolvem a vida de Jesus: a traição de Judas. Estava, pois, perto da festa dos ázimos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Estamos em Jerusalém na época da Páscoa. A Páscoa comemorava a fuga do povo israelita da escravidão do Egito, a libertação da escravidão. E nesta época do ano confluíam para Jerusalém judeus de todas as partes. A cidade estava cheia de gente. Jesus, na sua entrada na cidade, foi recebido triunfalmente. O povo o saudou como o filho de Davi, o Messias esperado, o grande líder que o povo esperava para libertá-lo do invasor romano. Por isso as autoridades judaicas receavam fazer qualquer coisa contra Jesus abertamente, temiam a reação do povo. Satanás entrou em Judas. Já vimos que Satanás quer dizer adversário, opositor. É o nosso apego à materialidade, o orgulho, o egoísmo. É o polo material em contraponto ao polo espiritual. É possível que se diga isso de Judas pelo fato de ele ter aceitado dinheiro e não por ter entregue Jesus. Temos que lembrar que quem fala sobre Judas são os evangelistas, não Jesus. Não sabemos o que se passou. E percebemos várias vezes ao longo dos evangelhos que os próprios discípulos de Jesus muitas vezes não compreendiam os seus ensinamentos. O que se fala de Judas, então, é a opinião de quem escreve. Há muitas teorias sobre a traição de Judas, que talvez nem tenha sido traição. A mais popular, talvez, seja a teoria que diz que Judas pertencia à seita dos Zelotes, que é visto geralmente como um partido revolucionário que queria expulsar os romanos através da luta armada. Judas teria então se iludido pensando que Jesus seria o líder que eles esperavam, capaz de unir o povo judeu em torno de uma mesma ideia e expulsar os romanos. Ao perceber que Jesus era um pacifista, teria se decepcionado e o traído. Outra teoria semelhante a esta sustenta que Judas pensava que entregando Jesus provocaria, enfim, uma reação de Jesus que uniria o povo em sua defesa para então enfrentar os romanos. O Evangelho de Judas, um livro apócrifo, narra supostos ensinamentos confidenciais que Jesus teria passado a Judas. É possível entender que Jesus, prevendo o que iria lhe acontecer por sua inteligência largamente superior à nossa, sabia que a melhor forma de perpetuar a lembrança da sua passagem pela matéria, a melhor maneira de desencadear a comoção popular, capaz de manter viva a sua mensagem logo após a sua morte, era sendo entregue aos inimigos durante as festividades da Páscoa. Em qualquer outra ocasião, o seu assassinato passaria despercebido. Seria apenas mais um entre tantos profetas ou revolucionários que havia naquela região, naquela época. Mesmo os pequenos atos da vida pública de Jesus guardam, através de imagens fortes, ensinamentos eternos. Jesus servia-se de figuras ilustrativas, significativas, capazes de sobreviver ao tempo carregando o seu simbolismo para quem estivesse apto a decifrá-lo e compreendê-lo. Isso explica o porquê de as coisas terem ocorrido como ocorreram. Sendo assim, Judas cumpriu um papel talvez não imprescindível, mas útil. Fica a dúvida sobre se Judas fez isso conscientemente ou inconscientemente. Pode ser que Jesus tenha percebido a sua fraqueza de caráter e tenha permitido que os fatos se desencadeassem assim. Mas também pode ser que Jesus tenha decidido que as coisas deveriam acontecer deste modo, e Judas tenha sido o único apto a levar adiante esta decisão de Jesus. Fosse pela maior coragem de Judas, ou pelo seu livre trânsito entre os inimigos de Jesus, ou por ser o único que se sujeitasse a esse papel. Se para os planos de Jesus o melhor era que tudo ocorresse durante as festividades,
para que ficasse registrado desta forma, é provável que ele estivesse escondido e não poderia ser entregue ou capturado em público, pois isso talvez desencadeasse uma revolta popular que não tinha nada a ver com a sua missão. Teria então que ser capturado e conduzido às ocultas, e isso requeria a participação de um dos seus discípulos. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Sacrificar a Páscoa é sacrificar o cabrito ou cordeiro pascal, que seria comido mais tarde. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazeis preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Aqui, como no episódio em que Jesus manda 2 dos seus discípulos buscarem o jumentinho, comentado no vídeo de número 24, ou no encontro de Jesus com Zaqueu, comentado no vídeo número 25, não precisamos imaginar que Jesus tenha se utilizado de poderes psíquicos, ou que alguns denominam de poderes sobrenaturais, para encontrar o homem com o cântaro e a casa onde comeriam a Páscoa. Jesus tinha simpatizantes em Jerusalém, mesmo entre pessoas influentes, como era o caso de Nicodemos ou José de Arimateia. A casa que foi disponibilizada para Jesus e os seus discípulos mais próximos, e o homem com o cântaro, que levaria Pedro e João até a casa, provavelmente foram alvo de uma combinação prévia entre o dono da casa e Jesus ou um dos seus discípulos, talvez o próprio Judas, que era o tesoureiro do grupo, e pelo jeito tinha livre acesso entre as classes dominantes. Embora não seja o enfoque do nosso trabalho, até por desconhecimento do assunto, há um símbolo aqui evidente demais para que não seja observado. É o homem com o cântaro. Carregar água com um cântaro não era um trabalho de homens naquela região e naquela época. E o homem com um cântaro de água é desde a antiguidade o símbolo de Aquário. Não vamos nos estender sobre o assunto, mas a chamada Era de Aquário deve substituir a Era de Peixes. E Jesus fez dos seus primeiros seguidores pescadores de homens. Talvez o homem com o cântaro seja o anúncio da descoberta do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Essa nova era, para nós espíritas, é o mundo de regeneração. Quando avistarmos o mundo de regeneração, simbolizado pelo homem com o cântaro, nos elevaremos acima da matéria. Pois o que é traduzido aqui como cenáculo mobiliado, que provavelmente era um segundo piso, no original grego é anagaion, que quer dizer acima da terra. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Até que ela, a Páscoa, se cumpra no reino de Deus. Páscoa quer dizer passagem. Se refere à passagem de Deus pela terra do Egito para matar todos os primogênitos. Os israelitas eram escravos no Egito e o faraó não queria libertá-los. Então Deus lança sobre eles, os egípcios, 10 pragas. A 10ª praga é a morte de todos os primogênitos, de homens e animais. Deus instruiu os israelitas através de Moisés para que sacrificassem um cordeiro ou cabrito e com o seu sangue aspergissem as portas das suas casas, para que Deus reconhecesse que eram casas de israelitas e não os matassem também. A Páscoa, então, é a libertação, e essa libertação se dá com a morte daquele que veio antes. A Páscoa também determina para os israelitas o início do ano. É um novo ciclo, e é a isso que Jesus está se referindo. Há uma nova era em que tenhamos matado o homem velho e assumido o homem novo, o filho do homem. É evidente que Deus não bateu de porta em porta para matar os primogênitos. Isso são simbolismos, são maneiras encontradas por aquele povo para contar a sua história, que se confunde com a história do homem sobre a terra. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão,
e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo. A segunda metade do versículo 19 e todo o capítulo 20 não compõe o texto original de Lucas. É uma interpolação, uma cópia da Epístola aos Coríntios de Paulo. As referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Alguns dos textos mais antigos têm esta parte e outros não têm. A Bíblia de Jerusalém sustenta que os copistas estranharam o fato de ser mencionado um segundo cálice, pois Jesus já havia dado graças pelo vinho, e eliminaram esta parte. Mas é muito fácil perceber, estudando Lucas, que a ideia de que Jesus veio derramar o seu sangue por nós não tem nada a ver com o pensamento de Lucas. Em nenhuma parte do seu evangelho há qualquer margem para este entendimento. A Epístola aos Coríntios de Paulo foi escrita antes de qualquer evangelho. E Paulo, que não conheceu Jesus, exerceu influência decisiva mesmo entre aqueles que acompanharam Jesus de perto, como Pedro e João. Esse negócio de Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus que salva, de que Jesus morreu por nós, isso tudo é coisa de Paulo, é teologia paulina. Paulo foi o maior responsável pela propagação do cristianismo. E para tornar o cristianismo palatável para outras culturas, para outros povos, Paulo teve que adaptá-lo ao gosto pagão. Aquelas mentes infantis não conseguiam entender que a missão de Jesus foi nos trazer o seu evangelho para que nós nos salvemos a nós mesmos. Não entendiam um Salvador que não salvasse pessoalmente. Mesmo seus discípulos mais próximos muitas vezes não o compreendiam e foram influenciados pela teologia paulina que diz que Jesus veio morrer por nós, que veio lavar os nossos pecados no seu sangue. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o ensino de Jesus. Essas ideias ridículas e sanguinárias permanecem até hoje, mesmo em meio de pessoas relativamente cultas. É a salvação sem esforço. Jesus morre por nós, nós acreditamos nisso e estamos salvos. Que isso fosse pregado 2000 anos atrás para um povo ignorante e bárbaro, tudo bem. Mas hoje, em pleno século XXI, sustentar uma historinha dessas é triste. A história sobre o pão e o vinho que simbolizariam o corpo e o sangue de Jesus, Paulo diz que recebeu de Jesus. Como Paulo não conviveu com Jesus, isso só é possível se ele encontrou Jesus mediunicamente, o que pode ter acontecido. O livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, trata deste tema. Mas como o nosso estudo é baseado pelo que entrevemos no Evangelho de Lucas, não vamos considerar esta grande obra da literatura espírita. Acreditamos que tudo que está nos Evangelhos tem a sua razão de ser, e como simbolismo este ensino de Paulo é válido. O vinho antes de ser vinho foi uva, o pão antes de ser pão foi trigo. Uva e trigo sofreram transformações para se tornarem em vinho e pão. Foram destruídos para formar nova substância. Assim também o pão e o vinho são destruídos para serem assimilados pelo corpo e pelo sangue. Do mesmo modo, o homem deve ser destruído para dar lugar ao Filho do Homem, que é o homem em seu próximo estágio evolutivo. E se Jesus recomendou, através de Paulo, que devemos comer e beber em memória dele, isso deve ser feito todos os dias, em todas as refeições, e não apenas em ocasiões religiosas especiais. Jesus representa o Cristo que habita dentro de cada um de nós. Em nossas refeições, então, temos que lembrar de nossa natureza crística. Não é preciso orar, não é preciso pronunciar nenhuma palavra. Basta lembrar nossa verdadeira natureza de filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto perfectíveis. Tudo o que existe foi criado por Deus. Nosso mundo material e tudo o que compõe nosso mundo material, inclusive os alimentos, é a criação de Deus. É manifestação externa da essência de Deus. Quando nos alimentamos, estamos ingerindo e metabolizando parte da manifestação de Deus. Somos, como espíritos, o resultado dos nossos pensamentos, palavras e ações. E refletimos nossa condição espiritual no corpo físico. Se tivermos isso em mente, o pensamento com que impregnamos o alimento cada vez que o consumimos
exerce inegável influência sobre a nossa saúde. Jesus, como nos diz no Evangelho de João, é o pão da vida. Na oração que ele nos ensinou, pedimos a Deus: o pão nosso sobresubstancial nos dai hoje. É o pão do Espírito, é o alimento espiritual. O Evangelho de Jesus, a interiorização dos seus ensinamentos, é o alimento do Espírito. Não podemos crer, em nenhum sentido místico ou milagroso, em repetir essa cena do pão e do vinho como se o ato material tivesse algum valor. Teologias foram construídas sobre o pão e o vinho, mas se isso tivesse algum resultado prático, Judas não teria traído Jesus, Pedro não teria negado Jesus, os outros discípulos de Jesus não teriam fugido. O ensino de Jesus é todo espiritual e deve ser vivenciado todos os dias. Não tem nada de ritualístico ou milagroso. Sem essa interpolação da Epístola aos Coríntios no Evangelho de Lucas, nós leríamos assim: e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. A tradução fala em traição, a mão do que me trai. Mas o texto grego diz entregar, paradidontos, que quer dizer que entrega. Jesus diz que vai acontecer o que está determinado, mas é o que está determinado por ele, não é porque está escrito. E ai daquele homem por quem é traído, ou melhor, por quem é entregue. Mesmo que consideremos que Judas cumpriu um papel necessário, o que é possível, as dúvidas sobre a decisão de ter entregue Jesus para a condenação e a morte provocariam nele um remorso imenso. Passados 2000 anos, Judas ainda é sinônimo de traidor. A tradição popular pratica todos os anos o ato simbólico, por sinal anticristão, da malhação de Judas. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Começaram a perguntar entre si. Realmente nesta leitura fica a impressão de que competia a Judas entregar Jesus, e não que se tratava de uma traição. No Evangelho de João isso fica ainda mais evidente. Quando perguntaram a Jesus quem o havia de entregar, Jesus responde: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Há pouco perguntavam entre si quem haveria de entregar Jesus, e essa disputa deve tê-los levado a discutir sobre qual deles seria o maior. Não foi a primeira vez que fizeram isso. Isso demonstra que os discípulos de Jesus eram pessoas como nós. O que os diferenciava foi a verdadeira fé, que é fidelidade, lealdade, obediência. Pois mesmo tendo fraquejado, como nós também fraquejaríamos, eles foram os primeiros responsáveis pela difusão do Evangelho de Jesus. E muitos deles foram mortos pela defesa do Evangelho. Jesus ensina novamente o valor do servir, do ser útil ao próximo. No Evangelho de João, ele nos dá o exemplo vivo ao lavar os pés dos apóstolos. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus fala em comer e beber à mesa, e sentar sobre tronos, porque eles estavam comendo e bebendo à mesa, em torno da mesa. Jesus retoma o tema da evolução espiritual que eles alcançariam por permanecerem fiéis ao seu ensinamento. As 12 tribos de Israel simbolizam todos os povos do mundo e, por extensão, todos os espíritos da terra.
O verbo grego krinontes, que é traduzido como julgar, julgando as 12 tribos de Israel, é o particípio presente voz ativa nominativo masculino, segunda pessoa do plural do verbo krino, que quer dizer separar, escolher. Da raiz deste verbo derivam as palavras critério e crivo, quando nós falamos em usar o crivo da razão. Este julgamento, então, é uma seleção natural baseada no critério da lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Os espíritos mais adiantados, como são os que alcançam o reino de Deus, são responsáveis por zelar e orientar os menos adiantados, inclusive organizando o planejamento reencarnatório dos espíritos que já desenvolveram suficientemente a consciência. É neste sentido o julgamento, ou melhor, a separação de espíritos em determinados grupos, a seleção de espíritos para determinadas tarefas ou provas. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Satanás sabemos que é o nosso adversário interno. Satanás pediu ou reivindicou para cirandar como o trigo. A palavra grega traduzida como cirandar é siniazo, que quer dizer joeirar, de joio, peneirar, separar o joio e o trigo. O homem Pedro, o personagem Pedro, o homem guiado pelo raciocínio estritamente material, põe em dúvida aquilo que ele não pode provar materialmente. Pelo raciocínio, procura separar o joio e o trigo, peneirar os valores da matéria e os valores do espírito. Essa dúvida, essa hesitação é que nos faz perder a sintonia com o Cristo que está dentro de nós. E é a isso que Jesus se refere quando ele diz que orou por Pedro para que a fé de Pedro não desfaleça, para que a sua fidelidade, a sua sintonia não desfaleça. E quando te converteres, confirma a teus irmãos. Essas palavras são usadas por alguns religiosos para defender a primazia de Pedro, o mesmo princípio que defende que Pedro foi o primeiro Papa. Quando te converteres, confirma a teus irmãos. Converteres, no grego epistrefo, que pode ser traduzido como converter e também como retornar, voltar. Quando retornar ao estado de fidelidade ao Cristo, quando voltar a sintonizar com o Cristo, confirma a teus irmãos. A palavra traduzida como confirma é sterixon, que tem o sentido de suportar, corrigir, confirmar no caminho, suportar, servir temporariamente de suporte para a fidelidade deles e corrigir a sua sintonia para que voltem a se bastarem por si mesmos, sem precisarem do suporte de ninguém. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Jesus está mencionando a primeira vez em que mandou seus apóstolos em missão, e lhes recomendou que só levassem consigo o estritamente necessário, pois o espírito não traz nada consigo ao reencarnar e não leva nada consigo ao desencarnar. E temos que saber viver sem sermos dependentes de nada exterior a nós. Jesus diz que se cumprirá com ele o que está escrito, que será contado entre os malfeitores. Jesus está se referindo a uma passagem de Isaías. Jesus sabe que haverá grande perseguição aos seus seguidores e lhes orienta agora a se prevenirem. Isso também se refere a cada um de nós. Não devemos nos apegar às coisas materiais, não devemos depender de nada para a nossa realização. Mas para seguirmos o caminho do Cristo, temos que estar prontos para enfrentarmos quaisquer adversidades. A bolsa, simbolizando o dinheiro, as coisas materiais indispensáveis.
Para que haja um centro espírita é preciso dinheiro. Para que se imprima um livro é preciso dinheiro. O alforge onde se guardavam os alimentos, simbolizando o alimento do espírito, que deve estar sempre conosco. E Jesus recomenda trocar a capa por uma faca. A palavra grega makaira não quer dizer espada, quer dizer faca. A capa protege as costas, simboliza a passividade. A faca é empunhada de frente, simboliza a ação cortante e decisiva. Não podemos esperar que as coisas aconteçam protegidos pela capa. Temos que agir cortando os obstáculos, abrindo caminho. É evidente que os discípulos de Jesus não tinham espadas, não havia nenhum soldado entre eles. Havia entre eles pelo menos 4 pescadores, e pescadores usam facas. Além disso, para preparar a Páscoa, era preciso sacrificar o cordeiro ou cabrito. Não se mata um animal com uma espada, mas com uma faca. Traduzir como espada talvez seja uma nostalgia do tempo das cruzadas, em que exércitos eram formados, armados de espadas, para matar e esquartejar em nome de Jesus. Os discípulos, como muitas vezes acontecia, não entenderam o sentido figurado que Jesus utilizava e disseram a ele que tinham 2 facas. A resposta de Jesus não deixa dúvida quanto ao erro deles. Jesus disse apenas, basta. Jesus jamais recomendaria violência. Tanto é que logo mais, como veremos no próximo vídeo, Pedro se exalta e corta a orelha de um soldado e Jesus ordena, deixai-os, basta. No próximo vídeo daremos continuidade ao estudo deste capítulo, a partir do versículo 39. Muito obrigado pela sua companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado.